Olá, meu nome é Daiane, sou enfermeira, sou professora do curso de enfermagem no nível de graduação. Tenho mestrado na área de bioprospecção molecular, estou terminando o doutorado em bioquímica toxicológica e também tenho especialização na área de enfermagem obstétrica, de docência do ensino superior e de administração hospitalar. E a experiência de prática de serviço é especialmente com o serviço materno-infantil. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Intra. A nossa aula de hoje será sobre a avaliação dos sinais vitais. Então, nós vamos iniciar esse nosso momento de aula conversando sobre a importância da avaliação dos sinais vitais, especialmente como os parâmetros para avaliar a capacidade funcional do paciente, a sua capacidade vital, como o próprio nome sugere. Então, a avaliação dos sinais vitais, ela faz parte da rotina do enfermeiro em qualquer serviço de saúde que ele atue, seja de atenção primária, secundária, terciária. E especialmente na atenção terciária, a nível de internação hospitalar, a gente verifica esses parâmetros vitais ou sinais vitais em um menor tempo, com uma distância de tempo menor entre uma avaliação e as avaliações subsequentes. Isso vai ter uma variação muito grande, esse intervalo de tempo, na dependência das condições do paciente e, geralmente, nós vamos estar realizando a aferição dos sinais vitais em conformidade com a prescrição médica que vai estar obedecendo à condição de saúde do paciente. Então, nós vamos iniciar conceituando o que seriam os sinais vitais ou a avaliação dos parâmetros vitais. Então, são parâmetros, quando a gente coloca que são parâmetros, é que são critérios a serem seguidos, regulados por órgãos vitais. Então, os sinais vitais, eles, na verdade, representam uma resposta, são parâmetros avaliativos de resposta do funcionamento adequado ou não do próprio organismo. Então, sempre que a gente encontrar alguma alteração em qualquer um ou em mais de um dos sinais vitais em um determinado paciente, seja criança, adulto, idoso, a gente vai estar focando sempre essa avaliação criteriosa no seguinte sentido: tem-se, então, alguma alteração de parâmetro vital refletindo um distúrbio, uma disfunção em um determinado órgão ou em vários órgãos. Por exemplo, uma alteração da frequência cardíaca, para mais ou para menos, ela vai estar demonstrando claramente uma falha na bomba cardíaca, na musculatura cardíaca em manter um ritmo adequado, e vai estar mostrando também um distúrbio circulatório, por exemplo, de uma hemorragia, que o paciente apresenta um aumento da frequência cardíaca como um mecanismo compensatório a princípio. Então, sempre que for avaliar o sinal vital, ter a ideia de que ele é um parâmetro. Portanto, se ele é um parâmetro, ele reflete uma situação que a gente vai estar observando de alteração, de inconformidade. E para que a gente possa avaliar os sinais vitais, parte-se do princípio de que nós sabemos os valores basais, os valores normais. Então, não é possível avaliar um parâmetro vital sem a gente ter a clareza de qual a faixa de normalidade daquele parâmetro que a gente está avaliando. Então, também é uma consideração importante e que a gente vai estar vendo na aula de hoje, como é que eu faço essa avaliação e os valores que são considerados adequados para cada parâmetro que eu vou avaliar. Então, a variação dos sinais vitais representam valores que podem indicar problemas de saúde, como a gente acabou de comentar. Eles devem ser aferidos e têm um objetivo de representar uma forma rápida e eficiente de monitorização da condição de saúde do paciente e a avaliação da resposta a um tratamento e a um diagnóstico. Então, muitas vezes a gente quer avaliar a resposta que o paciente está tendo a uma terapêutica, por exemplo, antihipertensiva. Como eu vou avaliar essa resposta? Verificando se eu tenho normalização dos níveis pressóricos nesse paciente hipertenso, por exemplo. Então, uma criança que apresenta febre, então a avaliação da terapêutica medicamentosa, no caso o antitérmico, o antipirético que foi administrado, é avaliar a resposta da criança ao parâmetro de retorno de normalidade. Então, basicamente, quando a gente avalia
os parâmetros vitais, nós fazemos pelas técnicas de inspeção, de palpação ou e ausculta. E a enfermagem avalia esses parâmetros vitais, na verdade é a profissão que trabalha mais aproximadamente do paciente 24 horas e de forma contínua, na dependência do nível de atenção, como é a atenção terciária hospitalar, e que vai estar verificando esses sinais vitais constantemente. Então, portanto, é uma atribuição corriqueira, não só do enfermeiro, mas da equipe de enfermagem, técnico auxiliar de enfermagem. E queria lembrar também que aqueles pacientes de maior complexidade, que apresentam um quadro clínico instável, grave, é importante que o próprio enfermeiro realize essa aferição dos sinais vitais. Então, quando verificar sinais vitais, então? Durante a admissão do paciente na unidade hospitalar, na unidade ambulatorial, ou durante a consulta de enfermagem, a gente também vai estar verificando. Antes e depois de procedimentos cirúrgicos. Então, todo paciente que vai ser submetido à cirurgia, ele tem a avaliação dos sinais vitais previamente. Quando ele retorna da sala de cirurgia, também é importante essa avaliação, para ter a observação criteriosa se o procedimento cirúrgico não impôs alguma situação, né, de anormalidade, como uma hipotermia, como uma hipovolemia, como uma hipotensão, bradicardia, taquicardia, enfim. São condições que a gente pode encontrar no paciente cirúrgico, por exemplo. Então, antes e depois de procedimentos cirúrgicos, de procedimentos diagnósticos invasivos, né, que requerem uma terapêutica invasiva e que podem trazer alterações, especialmente de padrão respiratório e padrão cardiocirculatório, e a administração de medicamentos. Então, algumas drogas e alguns outros componentes, como, por exemplo, sangue e derivados, é importante que a gente observe os parâmetros vitais antes, durante e após a administração, por exemplo, de um concentrado de hemácias, né? Porque a gente tem o risco do paciente vir a fazer uma reação anafilática, uma alteração de volemia e que vai necessitar de uma avaliação mais rigorosa desse parâmetro vital. Na presença de alterações da condição física. Então, todo paciente internado, clínico, cirúrgico, pediátrico, adulto, ele terá avaliação dos sinais vitais como parte da rotina de cuidados de enfermagem. Por quê? Porque é uma avaliação, é um paciente atendido por uma situação clínica, né, que representa intercorrência, e a avaliação da estabilidade ou da instabilidade da condição física do paciente é feita através da avaliação dos sinais vitais. E sempre que se julgar necessário, deve ser avaliada, né? Deve-se proceder à avaliação dos sinais vitais. Então, quais são os sinais vitais que a gente vai estar mencionando, né? Que sinais representam esse grupo que a gente caracteriza de sinais vitais? Então, a gente tem a pressão arterial, e aí a pressão arterial ela vai estar refletindo o bom funcionamento do coração, a capacidade do sistema circulatório também, e ela vai demandar, ela vai trazer uma ideia, né? Ela reflete, na verdade, se há uma compensação cardiocirculatória. Então, ela reflete a volemia, o débito urinário, a condição cardíaca do paciente. Então, qualquer alteração na pressão arterial, ela vai nos levar a pensar em distúrbios cardiocirculatórios a princípio. Então, tanto podem ser distúrbios relacionados à função do coração enquanto bomba, enquanto músculo responsável por manter o bombeamento cardíaco e o débito, né, de volume adequado para toda a periferia e para os órgãos nobres, e também a volemia. Então, alterações da pressão arterial vão sempre me levar ao pensamento de que eu tenho alterações da volemia ou alterações da função cardíaca. Já a frequência respiratória, ela vai me trazer uma ideia, né, de como é que está o funcionamento pulmonar. Então, claro que distúrbios cardíacos também podem levar a uma alteração da frequência respiratória. Então, sempre que eu tiver alteração para mais ou para menos, né, na frequência respiratória, ou seja, no número de incursões respiratórias, de movimentos respiratórios por minuto, eu tenho algum problema na capacidade pulmonar do paciente. Como é que eu observo então isso? Eu sei que
eu tenho a entrada, né, de oxigênio e ar e a saída de ar e de CO2. E que isso vai me levar a uma retração e expansão da caixa torácica. Então, eu tenho o processo de inalação e de exalação e eu observo a frequência respiratória pela contagem dos movimentos respiratórios que eu observo a inspeção do tórax, né, da parede anterior do tórax. E isso é feito no sentido de contar, né, em 1 minuto, durante 1 minuto completo, quanto eu tenho de movimentação respiratória e comparar com os parâmetros que são considerados de normalidade e que tem uma alteração na dependência da faixa etária. Então, é importante também a gente conhecer essas variações em conformidade com a própria faixa etária para a gente não confundir um parâmetro adequado com um não adequado. A pulsação também é um sinal vital, né, o pulso, e ele vai estar refletindo esse funcionamento também cardiocirculatório. Então, ele vai estar refletindo a quantidade de sangue que está chegando nos órgãos, dependendo daquele pulso que eu estou palpando, e ele é um movimento produzido, né, pela vibração do sangue na parede das artérias. Então, a gente vai estar verificando o pulso em vaso arterial. E eu posso verificar pulso periférico e central, que a gente vai estar vendo no decorrer da aula. E, por fim, a temperatura. Então, a temperatura também é um parâmetro vital de grande importância, especialmente em pacientes com condições de gravidade, pacientes prematuros, idosos, pessoas que se encontram internadas num ambiente de terapia intensiva, pessoas que estão passando por procedimentos cirúrgicos, especialmente cirurgias demoradas, duradouras, elas podem ter alterações na temperatura e que podem colocar em risco, inclusive, né, as funções vitais do paciente e que, se não forem consideradas e prontamente reconhecidas e tratadas, o paciente pode até evoluir para óbito por esse descontrole. Então, a gente vai estar investigando aqui de que maneira o enfermeiro faz a avaliação de cada parâmetro desse e vamos estar iniciando essa avaliação pelo parâmetro de pulso. Então, o pulso, ele representa, como a gente falou rapidamente, a oscilação produzida na parede arterial, que por sua vez é provocada pela pressão e pelo volume de lançamento do sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Então, a gente vai tendo que o sangue, ele deixa o coração pela câmara cardíaca do ventrículo esquerdo, ganha a aorta pela fração de ejeção desse ventrículo, que tem essa capacidade de contrair-se e, ao contrair-se, lançar esse volume de sangue. Esse volume de sangue que é ejetado para a artéria aorta, ele ganha toda a circulação arterial e vai produzindo uma oscilação na parede arterial por conta da pressão com que ele é jorrado e pela quantidade de sangue que é lançada. Então, é essa oscilação que eu, ao verificar o pulso, observo. E daí a importância da gente estar sempre observando o parâmetro de pulso em pacientes com história de doença cardiovascular ou pacientes em condições que possam levar a comprometimento desses sistemas, como é, por exemplo, pacientes hipertensos, que tenham processos hemorrágicos, riscos para hipovolemia. Então, esses pacientes precisam ser acompanhados em relação à sua frequência de pulso. E é percebida em vários pontos do corpo. Então, nós podemos verificar essa oscilação em parede arterial de vários vasos do nosso organismo. A gente vai estar demonstrando aqui como realizar. E é importante a gente lembrar também que é um parâmetro vital que tem a característica de sofrer alteração por exemplo, estresse, emoções físicas, né, ou estresse físico, estresse psíquico, como é o caso de grandes emoções, exercícios físicos de maior intensidade, consumo de drogas, especialmente drogas ilícitas, que vão alterar a função cardiorrespiratória. Isso vai trazer um reflexo na frequência de pulso. Então, o próprio fato do paciente estar estressado, ou ansioso, ou ter passado por uma situação de ansiedade, de susto, de medo, isso pode alterar a sua frequência de pulso.
sem que necessariamente esse paciente apresente uma morbidade relacionada. E um fator que vai caracterizar esses momentos, né, de alteração de pulso por emoções, por variação em emoções, será o próprio retorno, que não vai se demorar a acontecer, né? Então, se a gente tem um susto, um medo, enfim, um estresse grande, a gente tem uma alteração da frequência de pulso que tende a normalizar em pouco tempo, logo após esse evento estressor cessar. Então, é uma característica importante para distinguir. Então, a sensação de pulsação que a gente observa e conta no ponteiro de relógios em 1 minuto, então 60 segundos é o tempo que eu devo utilizar para estar avaliando a frequência, né, de pulso. Na verdade, essa sensação, porque o profissional, ele sente o pulso e ele conta no minuto, refere, né, vai estar refletindo a frequência cardíaca do paciente, cuja mensuração é utilizada para avaliar o ritmo e a frequência. Então, quando eu observar o pulso, eu estou avaliando esses dois parâmetros. O ritmo, se eu tenho regularidade ou se eu tenho um padrão de irregularidade, e a frequência, que representa quantos movimentos, né, essa sensação de pulso, eu vou estar contando essa oscilação na parede da artéria, quantas vezes durante 1 minuto. Então, isso representa a frequência. Então, em um adulto, o coração normalmente, então o coração funcionando de maneira adequada, ele vai bombear 5.000 ml, ou seja, 5 litros de sangue por minuto. Isso aqui representa o débito cardíaco em um paciente que não apresente anormalidade. Então, o débito cardíaco, ele representa a quantidade de sangue que é lançada, né, por minuto durante, e que vai ser, na verdade, um reflexo do volume e da frequência cardíaca. Então, esse pulso que está chegando, por exemplo, quando eu observo o pulso radial, que eu vou já mostrar uma figura, essa frequência de pulso que eu estou contando, ela está refletindo o débito cardíaco, né? Ela está refletindo a função cardíaca, na frequência e no ritmo. Então, vai variar. Eu vou ter uma alteração nessa frequência de pulso se eu tiver alterações relacionadas ao volume sistólico, que é o volume que o ventrículo esquerdo ejeta durante a sístole, a contração ventricular, e a frequência cardíaca. Então, alterações de baixa frequência cardíaca, por exemplo, irão alterar a frequência de pulso. E uma frequência cardíaca elevada também vai fazer. Então, sempre entender que ali está refletindo dois aspectos: o volume que é ejetado, né? E essa questão da força contrátil cardíaca. Então, as artérias que a gente vai examinar, né? A gente examina quanto à frequência, e elas podem ser quais? Temporal, carotídea, apical, braquial, radial, ulnar, femoral, poplítea, tibial e pediosa. A gente vai estar demonstrando aqui como é que isso vai acontecer. Então, eu tenho os pulsos arteriais, então a sensação de pulso ela é avaliada em vaso arterial, porque é para ele que o coração lança, né, através deles, dos vasos arteriais, que o coração carrega, leva sangue, tem a sua função como bomba, e que esse sangue ganha toda a circulação sistêmica, né? Então, a rede venosa é responsável por retornar esse sangue ao coração. E a rede arterial, por ter a sua característica de pulsação, então ela tem a incumbência, né, a responsabilidade de levar esse sangue oxigenado a toda a periferia do nosso corpo, do nosso organismo. Então, quais são os pulsos que a gente está mostrando? O pulso temporal superficial, o pulso carotídeo, que reflete um pulso central. Então, quando for impossível, por exemplo, verificar a frequência de pulso periférico, a gente vai estar avaliando a frequência de pulso central, carotídeo e femoral, né? Se a gente tem ou não a frequência desse pulso. Então, tem o pulso braquial aqui na altura da dobra do braço, da fossa antecubital, é um pulso também utilizado. O pulso mais empregado é o pulso radial, tem o ulnar, o poplíteo, tibial posterior e dorsal do pé. Então, na prática, o pulso periférico mais tomado é o pulso radial e o pulso carotídeo como uma avaliação de pulso central. E aí a gente também pode avaliar aqui a frequência de pulso apical,
né? Onde a gente vai estar mensurando, avaliando se tem essa frequência de pulso normal ou não, refletindo um parâmetro de avaliação da frequência cardíaca. Então, a artéria radial e a carótida permitem uma palpação mais fácil. Por essas características, são artérias geralmente palpadas com mais frequência durante a avaliação da frequência de pulso. Então, são as mais empregadas tanto pelo enfermeiro como por outros profissionais que vão estar verificando.